Eu sou a Vanessa, eu trabalho no projeto Xingu, que é um programa de extensão da Unifesp, que trabalha com povos indígenas desde a década de 60, principalmente os povos que vivem no território indígena do Xingu, através da assistência à saúde a esses povos. Então, o foco do meu trabalho é a saúde indígena, e eu trabalho junto com uma equipe multiprofissional, não só hoje em dia no Xingu, mas em outros territórios. Nós também temos aqui em São Paulo um ambulatório que atende os povos indígenas, que são referenciados para cá, para tratamentos de doenças mais graves. O nosso trabalho tem uma frente de atuação muito ampla, né? Acho que eu dei uma resumida, mas a gente trabalha principalmente com formação de recursos humanos indígenas e não indígenas para o trabalho na saúde, valorizando sempre o protagonismo dos povos indígenas. Nós temos atuado nesse sentido. E na formação de recursos humanos não indígenas também, capacitando profissionais da saúde que trabalham com esses povos para a atuação junto a eles nos territórios do Brasil. Então, a gente tem um programa de especialização em saúde indígena para esses profissionais que já estão atuando junto com eles. Como que está a situação dos povos indígenas no Brasil? É muito complexo porque a gente não tem uma formação sobre quem são esses povos, onde eles vivem. O que a gente tem de informação sobre eles parou lá em 1500, lá na nossa escola, lá na sala de aula, quando a professora falava, sabe, os índios, eles viviam aqui, eles caçavam, eles plantavam, tudo mora no passado. A gente acaba não tendo muito conhecimento, a gente nasce num país com indígenas espalhados por todo o território e a gente não sabe nada, né, porque não foi trabalhado isso em escola, em universidade, em nenhum espaço. Ou foi de maneira insuficiente, ou foi de maneira equívoca, colocando eles lá nesse lugar de passado, na colonização. A internet veio aí para dar visibilidade para uma série de coisas. Eu acho que eles entraram nesse rol aí de assuntos. A internet, as redes sociais ajudaram muito nesse sentido. Antigamente eu trabalhava com esses povos e ainda assim todo mundo ficava perguntando, né? Nossa, mas como que é? Eles aceitam bem? Parece que até um ser de outro planeta, sabe? E hoje não. Quem se coloca aí disponível a buscar mais informações está tendo contato, né, com esses assuntos, e os povos indígenas estão aí nesse meio. Então você tem hoje indígenas que têm blogs, que têm canais no YouTube, no Instagram, que estão oportunizando a gente ter mais contato ainda, e que filmam suas aldeias. São mais de 300 povos no Brasil. Tem mais de 270 línguas no nosso país. E poucas pessoas sabem disso. E a gente sabe assim, nós temos a Amazônia, linda, maravilhosa, X, né? Tá lá. Mas a gente tem toda uma sociodiversidade gigante aqui que a gente desconhece. Para mim, um dos maiores desafios hoje, talvez o maior desafio, é a questão territorial, que passa por essa questão da PL 2633, que é ter suas terras demarcadas, ter suas terras legalizadas e garantidas para que a cultura tenha uma boa manutenção, a saúde, o meio ambiente, para que tudo isso seja garantido, a terra precisa estar garantida. Então, eu preciso ter espaço para viver e fazer a manutenção do modo como eu vivo. Então, essa PL, ela é uma ameaça para esses povos, porque ela ajuda pessoas que estavam já de olho nos territórios deles a conseguir de uma maneira muito complicada. Territórios ali que estão em processo ainda de demarcação, de legalização, essa PL vem fazendo com que grileiros, pessoas que não têm uma boa intenção de relacionamento com esse território, vão lá e vão usar esse território para o desenvolvimento do país, ou seja, mais latifúndio, agronegócio de monoculturas, que é o que a gente vê. Como você dar maior visibilidade para essa questão nas escolas e como formar os professores para isso. Basicamente, é dando acesso a esses professores também a essas informações, né? Porque eles também aprenderam no mesmo formato que a gente, se é que aprenderam, né? Com a peninha aqui, fazendo que nem é um costume dos indígenas do Brasil. Tudo isso para falar que a gente também tem que formar esses professores. Mas esse é um tema que a gente precisa aprofundar para trabalhar isso de uma maneira mais longitudinal, que não seja só pontual. Outro dia eu fiz um curso e uma professora super antenada também falava em relação aos povos indígenas, como
eram, faziam, comiam. Estar atento para as questões que são, eles vivem, eles comem, eles praticam. É colocá-los no presente mesmo. É só para a gente ir exercitando essa questão de colocá-los junto. São mais de 300 povos, mais de 270 línguas, cultura e modos de se alimentar diferente, de viver espiritualidade. Tem um erro também muito comum, é que daí falam, os povos indígenas. Aí colocam todos eles numa caixinha, como se todos eles tivessem os mesmos costumes, as mesmas atitudes. São povos que têm uma diversidade, assim, de modo de viver, de enxergar o mundo, que a gente chama de cosmologia, a forma como entendem o mundo, o seu relacionamento com a terra, seu relacionamento uns com os outros, é muito diverso. E lógico que existem semelhanças, mas existem muitas diferenças. Não precisa conhecer, porque são muitas, né? Mas a gente se aproximando dessas diferenças. E aí a gente só conhecer mais nosso país, nossas raízes, se aproximando aos poucos.